Muito obrigado, Sr. Presidente. Tal como já prevíamos, não se tratando de temas de atualidade, são temas densos e que são muitas vezes discutidos na opinião pública, o tema da redução da idade de votar e o tema da natureza obrigatória do voto, e por isso quisemos separar, até para não prejudicar o outro debate, a nossa intervenção, precisamente para poder intervir também sobre a proposta do Chega, que, sendo no mesmo artigo, é completamente diferente do que aqui estivemos a discutir. E o Chega tem uma proposta que, no fundo, altera dois números, ou os dois números deste artigo. Por um lado, atribui o dever de sufrágio, ou seja, têm direito e dever de sufrágio os cidadãos maiores de 18 anos. E depois, no número 2, inclui a natureza obrigatória desse voto. São coisas distintas, porque ao dever de votar não significa a obrigatoriedade de votar, são coisas distintas. E, portanto, sendo coisas distintas, queria manifestar desde já a nossa apreciação favorável relativamente à primeira destas alterações, ou seja, de ser incluída a expressão dever ao lado do direito de votar, precisamente pela circunstância de não corresponder a uma obrigatoriedade. Quanto à obrigatoriedade, muito brevemente dizer o seguinte: em primeiro lugar, e acho que isto é fundamental e acaba por remeter este debate para uma outra sede, não é obrigatório que conste, ou não é necessário que conste a obrigatoriedade de votar, mesmo que a queiramos discutir, na Constituição da República. Ou seja, isto é matéria de lei ordinária e não necessariamente de lei constitucional. Aliás, quero chamar a atenção que o PSD, em 1979, precisamente a quando do debate da lei eleitoral para a Assembleia da República, propôs, o PSD e o CDS, diga-se, o voto obrigatório nessa altura, ao nível da lei ordinária e não ao nível da Constituição. Na altura não passou, reprovado pelo Partido Socialista e pelo PCP, e diga-se, aliás, até com uma intervenção de alguém que tem sido aqui citado muitas vezes, mas como constitucionalista, mas aqui na altura noutras funções, na altura deputado Vital Moreira, que disse que o voto obrigatório visava compensar a falta de capacidade dos partidos que a propunham de mobilização e consciencialização através da reata e através da lei. Portanto, disse, nós às vezes citámo-lo noutras, como constitucionalista, agora aqui como deputado em funções, veio com isto que não deixa de ser um erro histórico. Porquê um erro histórico? Porque dizia isto Vital Moreira em 1979, quando nas eleições de 75 a abstenção foi de 8,3%. Ou seja, não era impossível a participação ser superior, ou quase impossível ela ser superior ao que era nesta altura em que isso se discutia. Já hoje, nas últimas eleições, a abstenção foi de 48,5%. Este é que é o ponto. Ou seja, não queremos fazer aqui a discussão do voto obrigatório pelas razões que já referi, mas não queremos passar ao lado do tema, não é? E também não fechar portas relativamente ao tema, porque efetivamente há aqui um aumento de 40% da abstenção e depois preciso refletir, também não aqui, qual é o valor da abstenção, se há uma abstenção que é consciente e se há apenas uma mera indiferença face ao fenómeno político. Já hoje aqui se referiu muito de direito comparado. Nós temos aqui na Europa, eu tenho para aqui apontado alguns, a Bélgica, o Luxemburgo, o Liechtenstein, a Suíça, embora apenas num dos cantões, a Grécia, embora uma coisa curiosa, a Grécia dá pena de prisão para quem não vota, mas nunca ninguém foi condenado. Portanto, enfim, está lá escrito na lei, mas nunca ninguém foi condenado. De um mês a um ano de prisão, mas nunca houve. É quase a mesma coisa que acontecia no aborto, não é? Quando o aborto era criminalizado. Mas depois há a Austrália, com uma argumentação curiosa, que eu nunca tinha visto, confesso, que é de proteger os mais desfavorecidos contra uma certa oligarquização política. Este argumento é interessante e este argumento colhe a minha particular simpatia, devo dizê-lo, porque de facto faz uma abordagem diferente e na Austrália a obrigatoriedade de votar está perfeitamente consolidada e é algo aceite generalizadamente. Já não refiro à América do Sul e Central em certa medida, porque a América do Sul, quase toda a América do Sul tem um voto obrigatório devidamente instituído, praticamente toda. Mas aqui a Austrália é uma situação interessante e que interessa, porventura, estudar mais. Para terminar, dizer mais uma vez que não quisemos passar ao lado desta proposta, que é uma proposta à qual não fechamos portas, e dizer, em concreto, que a alteração no número 1, de incluir o dever ao lado do direito de votar, merece a nossa concordância e merece precisamente por esta mensagem que, essa sim, deve estar constitucionalizada, que seja ou não seja obrigatório, manifestamente não é obrigatório o voto,
mas que há um dever cívico de votar e esse dever cívico de votar, a sua constitucionalização parece-nos positiva. Muito obrigado, Sr. Presidente.